Oi, eu sou Marcos Clã, sou bailarino, diretor, iluminador, sou doutorando do PPGAC, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do CEART UDESC. Atualmente eu dirijo no Necrolab um grupo de pesquisa sobre a corporeidade do morto-vivo do zumbi. Esse processo de direção do Necrolab ele tem dois aspectos, né? Porque eu não estava só dirigindo, eu estava em cena também, então sempre tinha essa dificuldade de ter um olhar externo estando dentro, de como você equaliza essa relação de você estar criando também e estar atento ao que está acontecendo, a indicar caminhos para os outros bailarinos para né, experimentar esses parâmetros sobre essa corporeidade. Então, tipo, foi difícil esse lugar, assim, de como você está dentro e propõe os caminhos para os outros bailarinos. Durante o processo, a gente trabalhou com a ideia de criar uma existência zumbi, né? De não propor uma representação do zumbi, né? Esse lugar que era um dos grandes receios que eu tinha de virar o cômico, né? Até pode ser cômico, mas de ficar muito canastrão. Então a ideia era sempre não buscar uma representação a priori do que é um zumbi, mas sim ir por esses parâmetros de construção, que era a fragmentação do movimento, a ideia de empilhamento dos ossos, né? De você pensar que você é um esqueleto e de tirar esse tônus da musculatura para pensar a movimentação, da ideia de pensar em subir do chão sem conseguir, né, de tentar levantar e não conseguir. Tudo isso foram caminhos que se propuseram como um lugar de encontrar modos de trabalhar com esse universo do terror e dessa ideia desse corpo morto-vivo, sem que partisse de um lugar de estou fazendo algo externalizado para que seja visto, e sim algo mais para você construir uma percepção do corpo, né? Um lugar de existência e de ressignificação do movimento. Como é que eu me proponho a navegar por esse movimento, né? E não, eu vou colocar o meu braço aqui, que vai fazer essa mão aqui. Não tinha esse lugar de marcar um lugar específico do movimento para se chegar, mas sim uma vivência a partir desses parâmetros que foram levantados durante a pesquisa. Meu nome é Mariela, eu sou artista, professora, sou estudante de teatro, licenciatura em teatro aqui na UDESC, e também sou bailarina do Necrolab e participo do projeto desde o início, há mais de 1 ano e meio. E participar do Necrolab foi muito importante para eu me conhecer mais quanto artista da cena e artista da dança, e
consegui mesmo entender que eu sou uma artista da dança, porque participar desse projeto me ajudou a ampliar a minha noção sobre o que é dança, ao mesmo tempo que me aproximou para coisas que eu já gostava e tinha interesse, porém não tinha oportunidade, eu não conseguia visualizar essas áreas de interesse, como o terror, por exemplo, ou essa nossa referência ao zumbi, dentro da área da dança, mesmo que eu já consumia filmes e séries dentro desse tema do zumbi e já tinha esse interesse nessa corporeidade, eu não conseguia conectar com a dança, que é algo que me acompanha há muitos anos, mas de uma outra forma, assim. Então me trouxe um pouco mais de liberdade, de autoconhecimento. Eu consigo hoje entender que a gente pode escolher a temática que a gente quiser ou a corporeidade que a gente quiser e colocar isso dentro de uma pesquisa em dança que vai envolver muitas técnicas, por exemplo, que vai envolver um preparo físico que precisa de comprometimento, que é bem cansativo também, bem puxado, que vai envolver muito ensaio. E ao longo dessa busca, dessa construção do grupo por essa corporeidade zumbi, eu sinto que me marca desde o começo, desde os nossos primeiros encontros, a possibilidade que as nossas práticas têm de causar um certo esvaziamento na minha cabeça. E essa possibilidade de causar esse esvaziamento na nossa cabeça, ou na minha pelo menos, também é uma das principais coisas que me motivava a estar aqui, mesmo depois de trabalhar o dia inteiro, ou de estar super cansada fisicamente ou mentalmente, mas saber que o que a gente faz e fez aqui trabalha com outro ritmo, com outro tempo e requer um nível de presença que para mim tem a ver com não pensar em outras coisas, deixar as coisas do lado de fora da porta e tentar não pensar em nada. Isso para mim é muito bom, assim, é como se precisasse ter para mim uma camada meio meditativa ao mesmo tempo, que também tem a camada do peso, do impacto, ou da dor, ou do movimento lento, ou da força, mas também tem uma camada meio meditativa no sentido de não me apegar a nenhum pensamento, a nenhum problema, ou nada que aconteceu ao longo do dia. E isso era algo que me ajudava a me manter presente, a conseguir me dedicar nas práticas ali na parte mais técnica da coisa, mais cênica. E é algo que eu senti desde as primeiras práticas que o Marcos propôs, de, por exemplo, não olhar diretamente para onde a gente caminha, ou não demonstrar o objetivo do movimento, ou seja, não ficar pensando demais, nem planejando demais, e isso é o oposto do que eu tenho que fazer no dia a dia, do que a maioria das pessoas tem que fazer no seu trabalho, enfim. Eu sinto que até é um lado, assim, que está indo contra essa racionalidade que domina a nossa sociedade, que domina a estrutura capitalista também. Então, além da temática em si, que eu também vejo que tem esse lado de refletir, de repensar e também de criticar as estruturas sociais, eu sinto que as próprias práticas, para mim, também tem um pouco disso, de não precisar estar dentro de um certo ritmo, um certo tempo, ou com certas preocupações, assim. Claro que a gente tem todo um caminho com algumas técnicas, com alguns critérios que são importantes manter em mente, que foram importantes. E eu sinto que eu sempre saía dos encontros, dos ensaios muito mais relaxada do que quando eu chegava. E acho isso muito valioso no contexto que a gente vive, né? No contexto social que a gente vive, poder ter uma prática coletiva que causa esse tipo de encontro que nos leva a relaxar também, a conseguir estar no momento presente. Acho isso muito valioso, além de todos os outros resultados que a gente teve.
chamo Lucy, eu me formei em licenciatura em teatro pela UDESC em 2023 e em 2022 comecei a fazer parte da pesquisa do Marcos. Acho que o que foi mais importante para mim no processo foi ver o efeito do tempo no corpo, assim. Foi muito legal participar de uma pesquisa a longo prazo, assim, que teve bastante assiduidade e comprometimento de estar ensaiando e ver essa construção muito aos poucos acontecer foi muito legal. Também a fragmentação do corpo, se mover pelo espaço e treinar muito isso, se mover pelo espaço e estudar as articulações, estudar o peso, estudar a relação com o chão, tudo isso foi muito legal na pesquisa. Também a parte, desde o começo, assim, do sangue, as primeiras tentativas com a mão que rolaram, e ver que a gente foi descartando coisas, inserindo coisas, algumas coisas foram assentando. O bololô, que é a minha cena favorita, assim, é tipo a melhor coisa de fazer, porque, tipo, você acha que não vai passar nada, e daí é muito sobre relaxar, e daí, tipo, não tentar encontrar uma saída. O bololô é quando a gente, eu, Marcos e Mariela, a gente empurra a Vivian, cai por cima dela, e daí tem uma respiração coletiva, e daí a gente sai como um bolo de pessoas, assim. Então, tipo, a gente passa um por cima do outro, e ainda nesse corpo zumbi. Então, tipo, ficava uma perna pra lá, uma mão pra cá, a cabeça acompanhava uma coisa pelo peso, assim. E daí tinha que ter muita sustentação, tinha que ter muita concentração, assim, e tipo, parceria mesmo, assim, coisa do coletivo. E no fim era muito relaxante, vários ensaios eu entrava num estado e saía em outro, assim. A gente começou a ensaiar na UDESC, aí esse ano a gente começou a ensaiar uma vez na UDESC, uma vez na Casa das Máquinas, assim. Tipo, primeiro a gente pensou de apresentar lá, e daí a gente viu um pouco a estrutura, assim, e daí surgiu a ideia do Sesc. Mas foi muito legal, tipo, ocupar esse espaço da Casa das Máquinas, assim, tipo, ver ele movimentado mesmo, assim, eu que não conhecia, tipo. E apresentar no Sesc foi muito legal, assim, teve a questão do espaço do palco, porque a gente tinha se preparado para uma coisa, mas daí a gente resolveu ali no palco mesmo, então isso fez com que a gente também tivesse que estar muito ligado, assim, nessa coisa da luz também na gente, não sair até que áreas a gente dava pra ir, onde a gente ia se bater, assim. Também pro bololô, porque o bololô, tipo, ele tem um caminho, assim. E pras quedas também, você não sabia se ia se jogar demais e cair em cima de outra pessoa, assim, tem um momento que fica mais intenso, dava medo de se bater, mas também apresentar dá uma energia, assim, muito grande, e é muito legal que é uma pesquisa mesmo, então, tipo, quando a gente apresenta, a gente percebe o que foi ficando, assim, as coisas que foram sendo selecionadas. Não sei, essa coreografia aparece, assim, tipo, essa coreografia de todo mundo ali, percebendo cada coisa, ela vai aparecendo. São várias coisas, assim, que a gente usa pra criar. Uma das que eu uso é que eu morri e daí eu, tipo, não vou embora, assim. Esse foi mais do início. Aí também tinha esse estímulo, assim, da direção de que a gente tinha que se levantar, mas não conseguia. Então era esse corpo que ia aos poucos engatinhando. E tinha a coisa da mão, de começar a se mover pela mão. E daí isso eu sentia como se fosse um parasita, assim, na mão. Ou alguma coisa que quisesse, tipo, tava tomando uma outra vida que não era minha. E daí eu sinto que isso é o que mais estimulou na cena, assim, porque daí essa coisa que tá tentando se mexer dentro de você. E daí tanto que na hora do sangue, eu imagino como se fossem aqueles parasitas fungos, eu acho, de formiga, que vão saindo, assim, e brota. E daí é como se fosse aquele momento, assim, como eu imagino que tivesse, tipo, uma coisa meio brotando, assim, esse parasita saindo pra fora. E daí a gente tá sangrando e, tipo, completamente já esvaziado e transformado, assim.
E a coisa do corpo também, a coisa de, tipo, ir pelo peso e pelas articulações e os empilhamentos, assim. Sei lá, tipo, as coisas vão aparecendo, assim, com a prática e com o tempo que a gente executa. Tipo, se a gente faz menos tempo ou mais tempo, tipo, as coisas vão aparecendo em tempos diferentes, assim. Eu sou João Pedro, eu sou graduando do curso de licenciatura em música na UDESC. Sou músico, artista e faço parte da pesquisa do Marcos desde início de 2023, né, no Microlab. O processo de sonorização do espetáculo foi um processo muito lento para mim, pelo menos no início, assim, porque foi, acho que um dos primeiros projetos que eu participei, assim, onde eu tinha 100% de abertura a criar, né? Enfim, não estava só interpretando alguma coisa que me passaram, e, enfim, era só assim, minha responsabilidade de compor desenvolver os sons e pensar como que eu queria trabalhar. Mas no início do processo a gente fez um dia, assim, um ensaio onde resolvi captar sons que vieram assim no momento. Eu tinha alguns sons específicos que eu queria para talvez trabalhar com isso durante a peça, mas foi principalmente sons que foram sugeridos pelos bailarinos e a gente foi criando ali no momento e criei uma grande biblioteca de sons que foram a base do que eu usei para criar a trilha, né, do Necrolab. Grande parte eu nem cheguei a usar ainda, então tem muito material, mas enfim, é isso que eu estava falando, né? Um processo meio lento, porque é muita liberdade criativa, né? E muitas possibilidades também de som, uma biblioteca muito ampla. Então, era muito difícil de assim, só pegar e parar e experimentar várias coisas diferentes. Tinha que, tipo, geralmente foi a maior parte dos sons, das cenas que me vieram, foram coisas assim que, tipo, por um acaso eu acabei descobrindo uma técnica nova, ou experimentando com uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, e aí, putz, isso aqui tem uma sonoridade legal, eu quero trazer isso para a peça, e como que eu posso implementar isso usando a biblioteca que a gente tem, né? Para além disso, também, os sintetizadores, né? Que no início eu tive como uma das ideias, das coisas que surgiram, né, a partir dos sons que gravamos. E no final acabou virando um material assim, fundamental na sonorização da peça, porque é o que eu mais uso para interagir com os bailarinos em cena. Por exemplo, a cena do Bololô, né, foi uma cena que no começo, assim, no momento que eu vi sendo, tipo, acontecendo de fato, parada, me passou assim um desconforto, foi uma coisa, não sei, uma coisa meio monstruosa, aquele tanto de gente colando por cima da outra e não tinha uma forma definida, assim. Isso, e no final acabava por culminar num ponto de muita tensão, que para mim trouxe muita tensão, e aí isso foi algo que eu quis trazer na trilha, né? Então, esse momento é um momento onde os sons estão mais altos, mais se atropelando um por cima do outro, e em algum momento entra um som muito agudo que vai crescendo, 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 e ele começa a tomar todo o espaço sonoro daquele momento, e as outras coisas vão sumindo, e quando você vê tem só, tá todo mundo em pé, um barulho agudo muito forte, muito alto, e corta, blackout, enfim, né? Foi uma coisa que assistir essas cenas acontecendo
como uma pessoa de fora, né? Porque, enfim, não estou dentro da cena, mas também estou dentro da cena, né? Com o som, tipo, interagindo. Isso foi algo que acabou mudando bastante, né? A forma como eu pensei no som. Meu nome é Vitor Hugo Lago, eu sou bailarino do Necrolab e eu estou desde o começo do processo com o grupo. Então, a gente desenvolveu uma espécie de técnica a partir de alguns critérios de movimento zumbi, em que a gente pretendia não representar um zumbi, porque como um filme assim realista, mas sim desenvolver um modo de mobilidade e de algum nível também de relacionalidade zumbi, que eu acho que de maneira fundamental é uma espécie de modo em que você deixa, em que o sujeito ele decide menos sobre como ele opera o movimento e ele deixa mais que o movimento, através do peso, da gravidade e das articulações, agenciem o corpo dele. Então é um movimento que agencia o corpo e mais do que um sujeito que agencia o movimento no corpo, né? Mas então a gente criou alguns critérios assim, ou parâmetros, enfim, que poderiam ser chamados, por exemplo, de empilhamento de ossos, onde o corpo evita menos usar músculos para se erguer e mais empilhar os ossos para não cair. Essa coisa de uma ação da não ação, que tem a ver com isso de deixar o movimento agenciar o corpo. A microfragmentações, as fragmentações que acabam eventualmente colocando o corpo em situações difíceis de sair, mas que a gente insiste em não resolver elas, insiste em ver como os vetores de gravidade vão tender a levar o corpo nessas posições e como daí eventualmente, enfim, o corpo vai meio que resolver isso. Então a gente trabalhou, por exemplo, com origami, que foi um método de preparação que a gente usou da metade para o final do processo meio que sempre. E ele é bem reminiscente, digamos assim, da primeira cena, em que a gente ainda está explorando um corpo ambulacrário. A gente não está de pé, a gente nunca consegue ficar de pé nesse primeiro momento. Mas eu acho que, enfim, o origami, você pode ficar de pé no origami, na verdade você tem que, é um exercício até meio bem básico, assim, do teatro, assim, e da dança, mas dentro dos nossos critérios de movimento ele ganha toda uma singularidade zumbi, claro. Mas de, enfim, ficar em pé e ir até o chão, desmontar, né, mas experimentando essas articulações e o peso, e a própria incipiência do movimento, ou seja, onde ele já está se conduzindo, e enfim, daí ir para o chão, e daí se erguer, e ir para o chão e se erguer. E eu acho que isso foi uma atividade que toda vez que a gente começava a fazer, ela já instaurava no corpo essa corporalidade zumbi, e foi super importante assim para o processo, eu sinto. Foi uma das que mais conseguia abarcar tudo que a gente vinha trabalhando em um momento só.
então já de cara a gente já conseguia entrar nesse outro modo de pensar o corpo, o movimento, o peso, enfim. Então tem uma cena que sou eu e a Vivian, em que eu fico no chão deitado e ela fica com a massa do corpo dela sobre a minha e eu tenho que tentar derrubar ela de cima de mim e me erguer. Porém, eu tenho que fazer isso a partir desse estado de letargia e ações mínimas, assim, para evitar simplesmente resolver isso instantaneamente, assim. Então, eu vou manipulando o peso dela, a massa dela com a minha, a partir de vários pontos, por exemplo, meu peito, meu quadril, minha barriga, minha cabeça, encontrando algumas formas de enganchar ela também com meu joelho, minha clavícula. E esse exercício, na verdade, essa cena ela é baseada em um exercício do Butô, que é basicamente isso, assim, manipular um corpo morto, um peso morto em cima de você. E essa foi uma cena que passou por vários processos, assim, vários momentos, né? No começo, eu fazia ela com muita assertividade, e aí o Marcos me direcionava a fazer com menos vontade, basicamente, tentar reduzir essa vontade do movimento e desobjetivar o movimento, assim, né, desse foco utilitário de tirar alguém de cima de você. E realmente só encontrar essa manipulação que eventualmente leva um certo balanço do corpo dela em cima de mim, que vai como se ela fosse sacudindo até que uma hora ela cai. Mas isso demorou para acontecer, assim, enfim. Até que depois teve um dia assim que eu fiz com o mínimo da maneira que eu conseguia fazer com o máximo possível de mínimo de intenção, e aí todo mundo achou que ficou ótimo, todo mundo falou que é isso, que ficava difícil de ver da onde que surgia o movimento se era da Vivian ou se era de mim. E daí pra mim isso foi uma ótima consigna, assim, para manter em mente. E a partir disso, assim, eu comecei a realmente entrar mais nessa ideia de manipulação da massa dela e às vezes, por exemplo, de enganchar uma parte com ela que ia ficar inevitavelmente presa e daí girar o nosso eixo pelo espaço, uma coisa interessante, ou fazer ela passar por pequenas quedas em cima de mim, e aí, mas sem cair completamente em cima de mim, e daí voltar a colocar ela em cima de mim de novo através de uma outra pequena queda realmente só do tronco, né? E aí foi isso, foi descobrindo esses movimentos que tinham a ver com os critérios de movimento das outras cenas, mas dentro da particularidade dessa cena, que é eu não poder manipular ela como uma pessoa, que seria com as mãos, mas sim como uma massa se relaciona com outra massa, basicamente, né? Uma massa morta com uma massa morta, mas um pouquinho mais viva, basicamente. Eu adorei o processo, eu adoro o grupo e espero que a gente continue trabalhando juntos. E é isso. Meu nome é Vivian, eu sou graduanda em licenciatura em teatro na UDESC e sou bailarina do Necrolab. Eu lembro que elaborando sobre o que era emular esse corpo que em parte tinha agência e em parte não tinha, eu falei que para mim era como
deixar uma parte do corpo se movendo, deixar um membro se deslocando pelo espaço enquanto outros membros estavam desligados, assim, entre aspas. E daí é como se esses membros ativos, eles arrastassem esses que apresentavam uma espécie de mau funcionamento, era essa imagem que eu tinha. Com relação a um estado, assim, geral, que inclui o modo como eu tento dispor o meu rosto, para mim tinha essa memória de que, eu não sei porquê, quando eu era criança, eu gostava de fingir que eu estava morta. Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro de quando eu era criança, algumas vezes eu tentava assustar minha mãe, fingindo de morta. E eu lembro de pensar com uma certa minúcia, assim, minuciosidade sobre o que eu precisava fazer com o meu corpo para ter uma fidedignidade, assim, com essa imitação, essa mimesis de um cadáver. Aí eu lembro que eu pensava sobre a respiração, né, que ela não poderia ser muito evidente. Tinha esse relaxamento da face, assim, que implicava olhar para um ponto fixo, e aí tem isso que é uma questão em cena também, que você move a cabeça, mas um cadáver, o normal é você fixar a retina num ponto, né? E quando você desloca o rosto, ela continua fixa nesse ponto. E para você parecer um cadáver, você tem que fazer com que ela se mova junto com o seu rosto, assim, um tracejado meio mecânico. E às vezes é uma coisa que é difícil tomar em cena, mas é um dos critérios que eu lembro de listar quando eu era pequena para emular esse cadáver, assim. Aí tinha essa soltura da mandíbula também, e essa expressão cadavérica, assim, que é diferente de você simplesmente estar inexpressivo e você ter uma expressividade cadavérica. Parece que tem um relaxamento muito excêntrico, excepcional, sei lá. A cena do andarilho é uma das cenas, é a cena final, a cena que precede a cena final, na verdade. É uma cena na qual a gente se desloca de forma bípede pelo espaço, ou seja, a gente está de pé, diferente do começo, onde a gente está plano baixo. E retoma uns princípios que a gente praticou lá no começo do processo. Tinha justamente com essa caminhada em pé. E do meio para o final a gente decidiu que ia ter um jogo de mimesis, então os zumbis iriam se imitar. Às vezes viria um gesto, onde existiria um tônus, enfim, uma disposição dos membros periféricos, assim, pelo espaço, um jeito diferente de dispor a coluna, que não fosse só deixar os membros completamente relaxados, e isso poderia ser roubado, assim, por outros zumbis. E eu acho que um dia eu fiz um comentário e falei que se eu visse essa cena de fora eu ia, tipo, elaborar altas coisas sobre ela, porque pra mim tem uma ideia de um antropólogo que é o Schechner. Toda performance é um comportamento restaurado, acho que alguma coisa assim. Mas a ideia de que todo gesto é uma coisa que alguém já fez antes, assim. Fez uma queda, por exemplo. E aí é como se esses zumbis, eles tivessem, tipo, a gente não se comunica enquanto estabelecer uma comunicação, assim, uma interação direta, mas é como se existisse uma intracomunicabilidade, assim, através desses gestos, no sentido que parece que é um lugar onde você pergunta o que ainda tem de humano nesses zumbis, que é o fato de que todos eles não se olham, eles não estão interagindo diretamente, assim, mas eles fazem gestos e se copiam como animais, sabe? Acho que
E ser um animal implica essa disposição simbiótica. Os animais são sociais, sabe? São seres sociais. E daí é basicamente como se eles estivessem sem vida, mas o que restou dessa singularidade de ser um animal social, ser um humano, fosse repetir gestos uns dos outros, mas sem se comunicar diretamente.